Vamos para mais uma aula de física com o professor Franco. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma matéria fantástica que são as leis de Newton. As leis de Newton, elas caem no vestibular, professor Franco. Deus o livre, aquilo despenga no vestibular, cara. Tem um amigo nosso, um velho amigo nosso, Albert Einstein, um dia disse o seguinte, que se você pudesse acabar com a física, imagine essa cena, você matar todos os professores de física e destruir todos os livros de física, todas as universidades de física. Mas se você deixasse as leis de Newton, em pouco tempo a física estaria totalmente reconstruída. Então vejam só a importância do que nós vamos estudar hoje. As famosas leis de Newton. Beleza? Então venham comigo aqui, venham comigo. Deem uma olhada nessas imagens. Aqui nós temos o nosso amigo Isaac Newton. Esse é o cara que nós vamos estudar. Vamos estudar as suas leis então. Princípio da inércia. Qual é o princípio da inércia? Imaginem só o seguinte. Você está lá andando de carro, você sabe quando você vai andar de carro, vai passear, vai dirigir ou vai de carona, a primeira coisa você tem que colocar o cinto de segurança, né? Aquele cinto de segurança, eu dei o cinto de segurança, mas tem que usar, pega bem na orelha da gente, né? Devido ao meu tamanho. Aí você sobe lá dirigindo, trocando de marcha, pá, e de repente, você está indo correndo, uma árvore entra na sua frente. Você bate na árvore, você é projetado contra o vidro do carro, certo? Você seria projetado, caso você não tivesse o seu cinto de segurança. Isso é o princípio da inércia. Se você está em movimento retilíneo uniforme, a tendência do seu corpo é continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa haja sobre você. E quem faz o papel dessa força externa, no caso, quando você está andando de carro? É o seu cinto de segurança, que te protege e evita que o para-brisa do carro faça essa força externa. Beleza? Então, olha só, o que diz a primeira lei de Newton? Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa haja sobre o cara. Beleza? Outro exemplo. Imagine você estar lá no busão, andando de ônibus, né? Está lá, 5 horas, aquele maior movimento, você grudadão ali, aí o ônibus pega e para no semáforo. Aí você vai dar aquela esticadinha, pá. Aí o ônibus sai bruscamente. Qual que é a tendência natural do seu corpo? Cair. Na verdade, o ônibus vai e você fica. Primeira lei de Newton. Se você estava em repouso, a tendência natural do seu corpo é continuar em repouso, a não ser que uma força externa haja sobre você. Beleza? Então, vou mostrar essas imagens aqui para vocês. Olhem aqui. Esse cara aqui, olha o caminhãozinho. Aqui eu tenho o caminhãozinho. Aqui eu tenho o indivíduo. Vamos colocar esse caminhãozinho em movimento. O caminhão foi, a tendência do indivíduo é o quê? A tendência do indivíduo é cair. A tendência do indivíduo é ficar. À medida que o caminhão foi, não avisou o indivíduo o quê? Ficou. Beleza? Primeira lei de Newton. Olhem só. Outro exemplo. O carro estava indo aqui. Olhem só. Olhem que fantástico. O carro estava vindo nessa direção aqui. A tendência natural dele era continuar em linha reta, mas de repente o carro virou bruscamente para um lado. Estão vendo esse trailer? Ele saiu pela tangente. Por quê? Todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Quem deveria ser a força externa aqui? Deveria ser uma resultante chamada centrípeta para fazer com que ele conseguisse realizar a curva. Não teve a resultante centrípeta, ele passou reto. Vejam só isso daqui. Outro exemplo. Olha aqui o cavalinho. O cara saiu bruscamente, o que aconteceu com o indivíduo? Ficou. Primeira lei de Newton. Vamos lá. Outro exemplo. Esse cavalo aqui, o cavalo e o indivíduo aqui não entraram no acordo. Ele veio bruscamente, hora que chegou o cavalo mudou de ideia, falou, não vou pular. Por inércia, o cara foi projetado contra o obstáculo. Perceberam, galera? Primeira lei de Newton. Esta primeira lei de Newton, ela explica, por exemplo, o comportamento da resultante centrípeta, né? Que muitas pessoas às vezes falam resultante centrífuga, mas que não é bem assim. Vocês já ouviram falar de um termo chamado resultante centrífuga? O que é isso, Franco, resultante centrífuga? Vou contar para vocês. Na verdade, o termo centrífuga, o termo existe, mas a força em si não existe para referenciais inerciais. Vocês estão indo de carro, aqui está o carro, aqui está você em cima do carro. O carro vai tchan, aí o carro vira para a esquerda. A tendência natural do seu corpo é o quê? Continuar em linha reta.
Só que você tem a impressão que você foi jogado para fora da trajetória. Você não foi jogado para fora da trajetória. O que aconteceu na verdade? O carro saiu da trajetória inicial e você continua em linha reta. Mas você tem a impressão que teve uma força que te jogou para fora. Mas você não foi jogado para fora. Então essa impressão as pessoas chamam de centrífuga. Tanto que tem a centrífuga de roupa. O que seria a centrífuga de roupa? Olhem aqui. É um cilindro, coloca a roupa aqui, a roupa úmida, né? A roupa molhada, e eu quero secar essa roupa. E esse troço começa a girar bruscamente. O que vai acontecer? Por inércia, se você observar aqui, ó, vejam só, essas gotas aqui, estão vendo essas gotas aqui? Elas serão projetadas, elas sairão desse cilindro, essas gotas, estão percebendo ou não? Devido aos buracos. Mas a roupa não. A roupa vai ter uma resultante centrípeta que vai manter esta roupa girando dentro do cilindro. Perceberam? Então, o que surgiu não foi uma centrífuga, e sim uma centrípeta, que manteve a roupa girando dentro do cilindro e a água saiu pelos buraquinhos por inércia. Isso dá uma sensação de centrífuga, mas a força é a centrípeta. Fantástico isso, né, cara? Vamos lá então. Olha aqui, outro exemplo da centrífuga de roupa. Então aqui eu tenho o princípio da inércia. Vamos ver o que diz isso. Vamos ver o que diz o princípio da inércia, ô gigante. Olhem aqui pro Francão. Todo corpo que está em equilíbrio, quando eu digo equilíbrio, pode ser equilíbrio estático, como pode ser equilíbrio dinâmico. Todo corpo que está em equilíbrio, estático ou dinâmico, tende a permanecer em equilíbrio, a não ser que uma força externa haja sobre ele. Primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. Terminamos uma das leis do nosso amigo Isaac Newton, ok? Vamos para a próxima tela então, vamos para a próxima tela. Próxima tela. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, ou equilíbrio, de uma forma geral. Né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme. A não ser que uma força externa haja sobre ele. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma mesinha aqui no chão, mesinha, saia daí. Ela vai sair sozinha? Não vai sair. Mesinha, cadeira, vem aqui, cadeira. Cadeira vem sozinha? Poder da mente. Cadeira, vem aqui. Não existe isso, meu amigo. Não existe isso. A cadeira só vai entrar em movimento se uma força externa agir sobre ela. E se esta força externa agiu sobre ela? Se essa força externa resultante, diferente de zero, agiu sobre esse corpo, naturalmente esse corpo vai entrar em movimento. E não vai ser um simples movimento, vai ser um movimento acelerado. Olhem o que nosso amigo Isaac Newton concluiu. Olhem aqui, estava em repouso, apliquei a força diferente de zero, resultante diferente de zero, o corpo adquiriu movimento, só que não foi um simples movimento, foi um movimento com aceleração. Ele escreveu a seguinte equação, olhem aqui, olhem só que loucura. Força resultante, massa vezes aceleração. Toda vez que eu aplico uma força resultante diferente de zero num corpo, esse corpo vai adquirir aceleração. E esta força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Se eu dobro a força, dobra a aceleração. Se eu triplico a força, triplica a aceleração. Lembrando que existe uma constante de proporcionalidade aí. Qual é a minha constante de proporcionalidade? É a massa. A massa é uma constante. A massa não muda nunca. Até que depois surgiu um carinha na jogada em 1905 chamado Albert Einstein. E de acordo com a teoria da relatividade, ele mostrou que para altas velocidades a massa muda. Mas nós não estamos falando de física moderna por enquanto. Quando chegar a hora eu vou explicar para vocês que a massa pode mudar. Mas isso só se nós estivermos trabalhando com altíssimas velocidades. Até então a nossa massa é uma constante. Então me ajudem aqui. Qual que é a unidade de massa? Qual que é... Ô, Franco, você fez errado aqui, gigante. Massa é isso, ó. Eu coloquei a setinha errada, ó. Massa. Qual é a unidade de massa? Quilograma. Qual a unidade de massa? Quilograma. Qual a unidade de aceleração no sistema internacional? Metros por segundo ao quadrado. Tá faltando o número 2 aqui, ó. Metros por segundo ao quadrado é unidade de aceleração. Logo, qual vai ser a unidade de força?
quilograma metro por